farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 248ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é Dança de Cadeiras. A dança das cadeiras é um jogo, uma brincadeira, um divertimento que as pessoas, independentemente das suas idades, têm usado ao longo dos tempos. É muito antigo e é muito popular. O jogo consiste numa roda de cadeiras e outra de pessoas, sendo que o número de assentos deve ser sempre um a menos em relação ao número de pessoas participantes. Coloca-se uma música a tocar enquanto as pessoas circulam em volta das cadeiras e quando a música para, todos se devem sentar em alguma cadeira. Quem não conseguir sentar-se é eliminado e tira-se uma cadeira. O jogo continua e ganha quem conseguir sentar-se na última cadeira. Na cristandade temos sido confrontados com uma espécie de dança de cadeiras. Analisemos com atenção o assunto para o avaliarmos bem e vermos se podemos aprender alguma coisa com ele, e eu espero que sim. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, um dia disse, e passo a citar, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 2. Mais tarde, quando o Senhor começou a formar a sua igreja, o corpo de Cristo, sem que lhe fosse atribuído qualquer rótulo denominacional, qualquer nome, qualquer título, o apóstolo Paulo disse que depois da sua partida entrariam no meio dos crentes lobos cruéis que não perdoariam ao rebanho e que dentre eles mesmos se levantariam homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Lemos acerca disso em Atos 20, versículos 29 e 30. Dito e feito. A degeneração da igreja começou realmente bem cedo, como Paulo anunciara. E sem entrar agora aqui em detalhes, é histórico que no século IV, na vigência do imperador Constantino, muitos cristãos professos de então, depois de revisarem e adulterarem a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, a sua gênese, constituíram-se formalmente no que hoje é conhecida como a Igreja Católica Apostólica Romana, uma denominação eclesiástica distorcida relativamente ao plano bíblico original. Os líderes desta igreja começaram a introduzir no seu seio inovações, ritos, práticas e costumes, muitos deles pagãos, descaracterizando o modelo original da igreja que Deus tinha gizado. No seu desvario inebriado pela sede de mudança, instituíram 5 patriarcas ou bispos, espalhados pelas principais cidades do Império Romano. Esses patriarcas diziam ser herdeiros dos apóstolos de Cristo, ou seus sucessores. Convém aqui dizer desde já que a sucessão apostólica é antibíblica. E vemos isso na própria Bíblia, que diz claramente, no último livro da Bíblia, como um solene aviso, no capítulo 2 e versículo 2, o seguinte, e passo a citar, puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. A partir do século seguinte, estes cristãos descaracterizados decidiram que o bispo de Roma seria o mais importante deles, e passaram a chamar-lhe de Papa, o vigário de Cristo na terra, o pai de todos os cristãos. Isto depois do próprio Senhor Jesus Cristo ter dito que o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo, como lemos em João capítulo 14. E de ter dito para os crentes a ninguém chamarem Pai espiritual, porque um só é o seu Pai, o qual está nos céus. Como lemos em Mateus capítulo 23, versículo 9. Assim, com o estabelecimento destes e de outros desvios graves do ponto de vista bíblico, esta igreja descaracterizada e degenerada passou a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana. Católica por ter aspiração universal. Apostólica por crer na sucessão apostólica, não tendo base bíblica para tal, como já vimos. E romana, desrespeitando a autonomia de cada igreja local, que é sempre observada na Bíblia. Não tenho tempo aqui para desenvolver, mas a título de exemplo, as 7 igrejas referidas no livro do Apocalipse são representadas por 7 castiçais. Um castiçal para cada uma delas, e não por um único castiçal com 7 braços. Romana era simplesmente a igreja em Roma, como Filipense era simplesmente a igreja em Filipos, ou Tessalonicense a igreja em Tessalónica. Os seus nomes eram variáveis e circunscreviam-se à localidade onde se reuniam. O próprio imperador autorizou a construção da primeira basílica em Roma, onde colocaram uma cadeira que dizem ter sido a cadeira do apóstolo Pedro, segundo eles o primeiro Papa. Depois de termos ouvido o Senhor Jesus Cristo falar da cadeira de Moisés, passamos a ouvir a Igreja Católica falar da cadeira de São Pedro. Perguntarás, porquê? Na Bíblia, a cadeira de alguém significa a autoridade que esse alguém tem.
daí a cadeira de Moisés, e de muitas outras cadeiras, como as cadeiras dos reis, por exemplo, também chamadas tronos. Cadeira no sentido figurativo, como também trono, são termos usados como símbolo do exercício de autoridade máxima ou suprema. Na Igreja Católica, cadeira ou cátedra, que deu origem à palavra catedral, representa a autoridade suprema que Pedro e os papas que lhe sucederam passaram a ter, segundo eles. Este assunto é tão solene na Igreja Católica que esta Igreja até celebra a festa da cadeira de São Pedro, no dia 22 de fevereiro. A cadeira de Pedro significa, pois, em suma, a autoridade suprema de Pedro sobre a Igreja Católica. Agora, vejamos a luz que a Bíblia nos tem a mostrar a este respeito. Quanto a Pedro e aos demais 11 apóstolos congêneres, o Senhor Jesus Cristo um dia disse que quando Ele estabelecer no futuro o seu reino na terra, os 12 apóstolos, incluindo Pedro, assentar-se-ão sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, conforme lemos em Mateus capítulo 19, versículo 28. Pedro, portanto, tem realmente uma cadeira, um lugar de autoridade. Para dizer com mais rigor, tem um trono, com os demais 11 apóstolos, que eles também têm. Mas note-se, em relação à nação de Israel, não é por acaso que estes apóstolos são 12 em número. A nação de Israel tem 12 tribos, não nos esqueçamos. Ora, nós sabemos que a Pedro foram dadas as chaves do reino dos céus, não as chaves do reino nos céus, ou as chaves do céu, como é tantas vezes dito erradamente. Repito, as chaves do reino dos céus, que será esse reino futuro estabelecido aqui na terra, pois foi ele que em Atos capítulo 3 abriu a porta do reino à nação de Israel, oferecendo-lhe o mesmo se esta aceitasse o seu Messias como seu rei. Nada desta ação da autoridade governativa de Pedro tem a ver com a Igreja ou Corpo de Cristo, que só surgiria mais tarde com o apóstolo Paulo. Nós sabemos que, entretanto, Israel rejeitou a mensagem de Pedro e, portanto, o reino e o seu rei, e Deus teve que pôr temporariamente de parte o seu povo terreno, a nação de Israel, assim como o seu programa respectivo. Em consequência disso, Deus resolveu revelar o mistério da sua graça, que é assim que a Bíblia lhe chama. Um segredo de amor, que consistia em criar um povo celestial de gente imerecedora, constituído por judeus e gentios em pé de igualdade, que é a Igreja, o Corpo de Cristo, na dispensação da graça de Deus, conforme lemos em Efésios, capítulo 3, versículos 2 ao 11. Para esse efeito, salvou Saulo de Tarso e constituiu o apóstolo Paulo, um apóstolo à parte do grupo dos 12, como sendo o apóstolo dos gentios, dando-lhe a ele em exclusivo a dispensação da graça de Deus. Os 12 tinham sido escolhidos pelo Senhor na terra, porque estava em causa o seu povo terreno, Israel. Mas agora, do céu, o Senhor escolhe o apóstolo Paulo, pois está em causa o seu povo celestial, que é a Igreja, o corpo de Cristo. Temos então um só apóstolo para um só corpo, em contraste com os 12 apóstolos para as 12 tribos de Israel. Quem agora, não tendo cadeira física, foi revestido de autoridade na Igreja, no corpo de Cristo, foi o apóstolo Paulo. É ele que agora está assentado figurativa e realmente numa cadeira de autoridade, pois foi a ele que Deus deu a autoridade máxima na atual dispensação da graça de Deus, na Igreja, o corpo de Cristo. E Pedro reconheceu essa autoridade em Gálatas 2, versículos 6 a 9. E também quando nas últimas palavras que deixou escritas na sua segunda carta, no capítulo 3, e versículos 15 e 16, disse, passo a citar, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro reconhece aqui a autoridade suprema de Paulo na questão da salvação. A salvação é como Paulo escreve, diz Pedro, e prega, e não como Pedro pregou. Não nos esqueçamos que Pedro batizava para o perdão dos pecados, como mostrei no último episódio do Pedindo Luz, portanto, batizava para a salvação. Não é assim de estranhar vermos a Igreja Católica ensinar e praticar o batismo da regeneração, portanto, batismo para a salvação, dizendo mesmo que até uma criança, um bebê, se não for batizada e entretanto morrer, não pode entrar no céu. É o que eles ensinam. Com base exatamente na salvação através do batismo. O Papa e os seus seguidores estão a seguir a mensagem de Pedro, quando Pedro disse que todos os cristãos agora deveriam seguir a mensagem de Paulo.
Em que cadeira está sentado o Papa no Vaticano? Na cadeira de São Pedro. Errou em absoluto, pois a ter que estar assentado numa cadeira, deveria estar assentado numa eventual cadeira de Paulo, pois é Paulo que agora tem autoridade reconhecida pelo próprio Pedro para ser seguido naquilo que ele ensina. Será de estranhar vermos a Igreja Católica estar a pregar uma mensagem errada? Não posso ser exaustivo aqui. Há muitos mais pormenores que comprovam aquilo que eu digo, mas estes bastarão para pelo menos despertar o interesse, a investigação e a comprovação. Para poder ver melhor a mudança da autoridade de Pedro para Paulo, podes olhar para o que diz o histórico livro dos Atos dos Apóstolos. Atos começa com Pedro em Jerusalém e termina com Paulo em Roma. Vemos ali uma mudança dispensacional muito clara. Uma mudança da sede do poder judaico, Jerusalém, para a sede do poder gentílico, que é Roma. No princípio dos Atos, Pedro é a figura principal. A meio dos Atos, Pedro sai de cena, desaparece e surge e emerge Paulo, tornando-se ele a figura principal a partir dali. É Paulo que diz no fim dos Atos em Roma ao povo judeu: porquanto o coração deste povo está endurecido, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Atos 28, versículos 27 e 28. E depois Paulo diz aos romanos que estavam em Roma, sede do poder gentílico, em Romanos 11, 13. Porque convosco falo gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei ou exaltarei o meu ministério ou apostolado. O assunto é vasto, mas tem que terminar. O que foi dito já ajudará muito e encorajará certamente a estudar e a confirmar esta matéria. Para terminar mesmo, o que diz agora Paulo sobre a salvação? Não diz o que Pedro dizia em Atos 2,38. E Pedro disse, cito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados. Investido da autoridade que lhe foi concedida por Deus e reconhecida por Pedro, Paulo diz com muita clareza aquilo que eu tenho vindo a dizer quanto a como podes ser salvo hoje. Ele disse simplesmente isto que eu passo a citar: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Na dança das cadeiras, vemos que agora é Paulo que, apesar de não ter uma cadeira física, afinal está presentemente assentado pelo Senhor na cadeira da autoridade da Igreja, o corpo de Cristo. Nota que ele mesmo escreveu em Gálatas 1, versículos 8 e 9, inspirado por Deus: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito. Assim como se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes. Qual é então o evangelho que eles receberam e que ele anunciava e que hoje também deve ser anunciado? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol